Foi bom você perguntar isso, porque, inclusive, ontem o professor reuniu a gente e falou sobre isso, né? Falou para a gente não olhar a tabela, porque independente se a gente está em primeiro e o Confiança está um pouco abaixo, isso não significa nada. Porque se a gente for lá e não duelar, não correr como a gente vem correndo nos jogos, a gente não vai conseguir vencer. Então a gente tem que ir para lá com o pé no chão, né? Com os pés no chão, com humildade, correr, fazer o que o professor pedir, para poder tentar, né, trazer a vitória, trazer um resultado positivo para nós. Virou um mix assim de emoções, né, porque acho que tudo de bom está acontecendo, né? A marca de 100 jogos, que para mim, como eu te disse, foi muito importante, que era algo que eu sonhava assim na minha carreira de ter por algum clube, e um clube grande como o Guarani nem se fala, né? E aí, com isso, no meu 100º jogo, já fui titular, né, que foi onde eu comecei a ter essa sequência novamente, que foi contra o Barra. E aí o time vencendo e as coisas foram encaixando. E aí no último jogo eu poder fazer um gol também, ajudar a equipe. Então, assim, é um sentimento de muita alegria. Agradeço a Deus por esse momento que eu tô vivendo, mas não só eu, né? Acho que é o clube, né, o grupo nosso. Acho que não é o Isaac, não é o Cachoeira, não é o Farias, eu acho que é o grupo, né? Até o Kaique falou depois do jogo, a força do nosso grupo, e isso tem demonstrado nos jogos. Então eu fico muito feliz pelo meu momento, claro, mas pelo momento do Guarani e do grupo todo, né? Bom dia, Isaac. Todos os treinadores que passam pelo Guarani elogiam a sua qualidade técnica, né? O que faltava e que está tendo agora é uma sequência de bons jogos que você tem feito. Antes a gente até falava, por que será que o Isaac faz um jogo bom e daí ele não consegue ter uma sequência de jogos bons, né? E agora você está tendo. Você acha que esse fato de você ter mudado de posição nas mãos do Hélio, ou você considera algum outro fator para você ter engrenado aí e fazendo uma sequência de jogos bons? Bom dia, tudo bem? Realmente, isso é uma coisa que eu sempre me cobrei muito, né? Porque, voltando lá atrás, eu sou de origem de meio de campo, né? Fiz toda a minha base, meio de campo, só que muitos treinadores me cobravam a questão de gols, de participações, e muitas vezes eu fui esse jogador mais de organizar, né? De organizar, de aproximar. E desde o ano passado eu venho jogando um pouco mais, né, nessa função ali de 8, mas aí esse ano o professor Hélio chegou e teve uma conversa comigo e falou que gostaria de me usar ali, só que para isso eu teria que mudar minha rotação assim de intensidade, porque ele falou que com a bola eu fazia o que ele queria, mas sem a bola eu precisava melhorar nesse aspecto. E aí eu treinei forte, treinei firme para poder, né, fazer ali o que ele estava querendo, entender o que ele queria, e acredito que vem dando certo. É uma posição ali nova que eu tô atuando, tô gostando bastante de atuar, mas assim, o importante é a gente poder estar aqui para ajudar o grupo, né? Teve outros treinadores que eu fiz 3, 4 funções, né, em um ano. Joguei de beirada, joguei de 9, joguei de meia, então assim, eu sempre tive disposto a ajudar. Só que acho que nesse momento, agora nessa função, é uma função que eu pretendo seguir, né? Minha carreira nessa função, acho que é uma função que eu me encontrei e espero continuar bem, eu e o time todo, né? Ô Isaac, o futebol hoje cobra muito até dos atacantes lá na frente, que a marcação começa com eles, né? E vocês no ano passado, no começo do ano, jogavam com 3 no meio campo. Até você fez muito a função de camisa 10 com 3 no meio campo. Você acha que agora com 4 ou até 5, porque dá para considerar o Cachoeira jogando ali no meio campo, isso facilitou mais a vida de vocês? Porque cresceu o futebol de todos no meio campo, inclusive o seu, né? Ah, com certeza, né? O modelo de jogo, cada treinador tem o seu, né? Mas quando o Hélio colocou aqui esses 4 homens, até 5, né? Como você disse, o Cachoeira, ele vem bastante, então ajuda, né? Porque a gente tá sempre próximo, a gente tá sempre próximo um do outro, e quando eu pego na bola eu tenho 2, 3, 4 opções, e acredito que isso faz toda a diferença, né? No jogo, eu, o João Paulo, o Carlinhos, o Farias, a gente tenta se procurar, a gente conversa muito, né? Pra gente se procurar, pra gente se ajudar dentro do campo, porque não adianta o Farias pegar na bola e eu e o Carlinhos e o João não aparecer para ele, que aí às vezes ele vai errar, mas às vezes a culpa vai ser nossa, porque a gente que não apareceu. Então a gente conversa muito isso, de quando a gente pegar na bola, a gente se aproximar. Então
Acredito que esses 4 homens no meio, 5, independente de quem jogue, né? Eu acho que tem sido muito bom, tem sido bem treinado também pelo professor. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Os treinamentos e os vídeos que a gente vê. Então, acredito que isso ajudou bastante, sim. Pois que esse atual esquema do Hélio, né, faz com que vocês do meio-campo apareçam até como elemento surpresa lá na frente, porque todos do meio-campo estão marcando gols, até mais do que os atacantes, né? Como que você vê essa situação de vários estarem marcando e de vocês estarem aparecendo como você apareceu nesse último jogo lá na frente como um centroavante, né? Como eu disse, né, o professor cobra muito isso. Inclusive na semana passada ele me chamou em um dos treinos e ele me cobrou isso. Ele falou: preciso que você pise na área, como o Carlinhos tem pisado, preciso que você pise. E assim, isso faz muita diferença, né? Quando a gente tem esse respaldo de poder pisar na área. A gente tem também um cara que é o Farias, que fica um pouco mais atrás, que dá muita segurança para nós. A nossa linha defensiva, né? Os 2 zagueiros, os laterais. Então, isso passa uma confiança para muitas vezes a gente estar atacando e a gente ir para a área, né? E a gente sabe que lá atrás está bem respaldado. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que esse esquema de 4 dá uma certa liberdade, sempre para mim ou para o Carlinhos, né? Principalmente. Ô Isaac, você esteve no Guarani no ano passado, assim como está esse ano. O que você está vendo de diferença, né? Porque o ano passado a gente sabe, o Guarani teve que se remontar tudo, e o Guarani hoje parece bem mais organizado, sem aquele... Teve mais tempo, né, para montar o time, com mais tranquilidade, até para não deixar a peteca cair para a segunda fase, que é completamente diferente. Vocês já conversam também sobre segunda fase, sobre o que fazer diferente nessa Série C, que não foi feito no ano passado? Olha, vou ser sincero para você, eu particularmente posso falar por mim, eu não falei com ninguém sobre segunda fase, porque a Série C é uma competição difícil, né? Ela é traiçoeira, então eu acho que a gente não pode perder esse foco, que o primeiro foco nosso é classificar. Então, eu acho que enquanto a gente não concretizar essa classificação, eu acho que não tem um porquê da gente falar da segunda fase. Eu acho que a gente tem que focar jogo a jogo. Depois que a gente classificar e vier a segunda fase, aí sim a gente pode conversar, a gente vai conversar, a gente que estava aqui ano passado, eu, Emerson, Rafael, vamos conversar com o pessoal e falar, né, as coisas que a gente acha que poderia ter sido feito diferente, assim como outros atletas vão falar, né, que tiveram experiências. O João Paulo, por exemplo, subiu com o São Bernardo, então ele vai trazer o ponto de vista dele. Eu acho que assim a gente vai se ajudando, o grupo é experiente, e nesse momento de agora, acho que a gente tem que pensar mais em jogo a jogo e classificar. Depois que a gente classificar, acho que a gente pensa na segunda fase, né, que é muito importante também.